Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos dar prosseguimento com o tema o homem interior e o homem exterior, parte 5, parte final. Vou repetir. O homem interior e o homem exterior, parte 5, parte final. Nós estamos aprendendo que não somos só esse corpo de carne. Você não é só essa veste humana. Nós estamos seres humanos aqui sobre a terra. Parece coisa de filme, né? Nós estamos aqui seres humanos, mas não somos seres humanos. Parece coisa de filme, mas é Bíblia. É coisa do reino de Deus. O que nós estamos aprendendo aqui não são palavras minhas, é palavra de Deus. Que nós somos espíritos vestidos de terra em um corpo de carne. Nós somos anjos. E que estamos aqui temporariamente. Essa morada, diz o Evangelho, é temporária. E isso está descrito em Hebreus 13:14. E eu quero dar partida, começar meditando nessa quinta e última parte, nessa evidência. Olha só. Hebreus 13:14. E começa assim. O Evangelho em Hebreus, capítulo 13, verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, essa veste humana, esse vaso de carne, esse vaso de barro, é temporário. Essa morada que temos, que é a habitação do nosso espírito. E nele está o Espírito de Deus. Enquanto a gente não volta para o lugar da onde a gente nasceu, a nossa pátria, céu, paraíso, o apóstolo Paulo ensina à igreja de Deus que estejamos todos ligados nas coisas do alto. Porque apegado às coisas daqui, bens materiais ou alguém, a gente sofre muito, e é verdade. Quando a gente está apegado às coisas daqui, preocupado, ansioso, lutando só pelas coisas daqui, a gente sofre. E quando a gente está também apegado a alguém, o sofrimento também acontece, porque se você perde, a sua vida vai junto. As coisas daqui não te preenchem para sempre. Você as desfruta. Você e eu, nós estamos aqui desfrutando de muitas coisas, mas isso não se preenche para sempre. Só o Evangelho, só a nossa comunhão com o Criador nos enche de gozo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo ensina que enquanto a gente não parte, como lemos agora, porque não temos aqui uma vida eterna, estejamos ligados às coisas do alto, busquemos as coisas do alto. E eu quero que você leia comigo Colossenses capítulo 3, verso 1. Vamos lá. Colossenses 3, 1. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes citados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, sentado à direita de quem? De Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra. Até aqui. O que é pensar nas coisas do alto? É pensar nas coisas espirituais. Detalhe. E não nas coisas com aparência de espiritualidade. Você quer ver algo com aparência de coisa espiritual? É quando alguém diz assim, está aqui na minha mão agora, o corpo de Cristo.
E quando eu comer desse corpo, o Espírito do Senhor estará ligado a mim. E aquele olhar contemplativo para o alto. Isso tem aparência de espiritualidade, né? Pessoa com o corpo de Cristo, pedaço de pão. Quando eu comer isso, o Espírito de Deus estará ligado a mim. O pão é para o Espírito ou para a carne? Para a carne. Então quer dizer que Deus depende de um pedaço de pão da padaria para estar unido ao seu Espírito? Isso é terreno. São palavras terrenas. Isso não são coisas do alto. Você quer ver uma outra situação que tem aparência de coisa espiritual? É a pessoa falar assim, ó, irmão, eu estou há mais de uma semana em jejum por uma causa em minha vida. Aí você olha assim, nossa, que fé, uma semana em jejum. Que homem de Deus, que mulher de Deus. Eu não consigo. Ficar sem comer é para o espírito ou para a carne? Para a carne. Então, são coisas que têm aparência de espiritual. Não é espiritual. Batismo em águas, uma outra situação. Olha só esse irmão sendo batizado agora. Ele decidiu, ele resolveu, depois de muito tempo, meus irmãos, aceitar o Senhor Jesus. Olha que coisa linda. A igreja fica emocionada. Tem aparência de coisa espiritual. Não é verdade? Aí eu pergunto, batizar alguém nas águas é para a carne ou para o espírito? É para a carne. Então quando Paulo fala buscai as coisas espirituais, é as coisas espirituais. Não é algo com aparência espiritual. Tem muita coisa que a gente vê na televisão que tem aparência de coisa espiritual. As vestimentas de um bispo, de um pastor, de um padre, nossa, a estola sacerdotal, olha só, você olha, que espiritualidade. Tem aparência, mas não é o espiritual. Espiritual é a palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Até porque o nosso batismo aconteceu na morte e ressurreição de quem? De Cristo. Romanos 6, do verso 3 ao 4. Então, o que precisamos é do alimento espiritual, das coisas do alto, para não andar segundo o quê? A carne. Para não pensar segundo a carne. E o que é pensar nas coisas carnais? Ódio, raiva, rancor que você tem de alguma pessoa. Mentir para se gloriar para os outros. Tem pessoa que mente para se gloriar para os outros. Passar uma imagem, uma vida que ela não tem. Então tem pessoas que mentem para se gloriar para os outros. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a pessoa não tem nada. A vida da pessoa é um zero à esquerda. Um outro pensamento carnal. Apego ao dinheiro. Por que tem pessoas que guardam tanto dinheiro? Porque está apegado às coisas da onde? Daqui, da terra. São pessoas que deixam de comer uma comida boa, melhor. São pessoas que deixam de vestir uma roupa melhor. De comemorar até o seu aniversário. Ah, não. Só quero comemorar um aniversário quando eu tiver 90 anos, 100 anos. Então, agora eu quero só poupar, guardar, e não quero comemoração nenhuma agora. Você não sabe se vai estar vivo com 90? Com 100 anos? Não é verdade? Então são pessoas que por pensar tanto nas coisas terrenas, nas coisas daqui, ela vive guardando, ao ponto de não usufruir nem para si. E os mesmos que pensam nas coisas daqui, encaram a morte como o fim de tudo, porque tem medo de morrer. Tem pessoas que têm um medo tremendo de morrer, porque para elas a morte é o fim de tudo. Então ela tem medo de morrer.
Então, quando acontece algo no meio da noite, alguém passa mal, ou até a própria pessoa, não dorme. Não dorme, vamos ficar todo mundo acordado. Não dorme você, não dorme você? Ué, como se Deus fosse impedido de fazer algo quando Ele quer. Quando Deus quer realizar algo, Ele faz com você acordado ou dormindo, meu irmão. Em qualquer lugar, em qualquer momento. Então tem pessoas que têm essa ideia. Ela tem tanto medo da morte, de morrer, porque para ela a morte é o fim de tudo. Por ela não estar pensando nas coisas do alto, para ela a morte é o fim de tudo. Ela tem medo da morte. Ó, vamos ficar acordados. Depois dessa, vamos ficar acordados. Quando Deus quer levar, meu filho, leva acordado ou dormindo. Porque Ele é soberano. Não é verdade? Já quem pensa nas coisas do alto, entende, quando a minha missão se cumprir aqui, esse corpo morre, mas o meu espírito continua tendo vida eterna. O que acontece é uma troca de corpo. Amém? Aquele que está buscando o espiritual entende. Se a minha carne morrer, Deus vai realizar uma troca de corpo. É como Paulo diz, o morrer é lucro, bem lembrado pelo pastor Heraldo. Então a troca de corpo, é como eu falei no início, parece coisa de filme, pastor. Estamos seres humanos, mas não somos seres humanos, somos anjos, em um vaso de barro. E quando esse vaso de barro se desfizer, diz a palavra, você já recebe logo um outro. É trocado por um outro. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, é o capítulo, verso 1. Estamos aqui falando do homem interior e do homem exterior. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. O começo do verso diz que nós temos que saber disso. Todo conhecedor do Evangelho da Graça tem que conhecer essa verdade, tem que saber disso que está escrito aqui. Amém. Que quando você, meu irmão, que está aí do outro lado, esse corpo de carne que você tem se desfizer, será trocado por um outro, que já está pronto para cada um de nós. Não é que você vai ter por alguma coisa que você faça aqui, segundo a religião ensina. Vamos ler. Sabemos que, temos que saber, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, ou seja, corpo de carne morrer, temos da parte de Deus, atenção, hein? Quando esse corpo de carne morrer, já temos. Vamos meditar palavra por palavra. Não é que você vai ter, já temos. Meu irmão, você que me ouve aí do outro lado, você não vai ter se você fizer uma campanha. Não é que você vai ter um corpo celestial se você subir no monte. Não tem nada a ver com obras aqui, de campanhas, correntes, de pegar objetos ungidos para levar para casa, não. Já temos. Não é algo que você vai adquirir por obras feitas por você aqui. É algo que já está pronto. Quando essa carne se desfizer, será trocada por um corpo melhor. E aqui diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Louvado seja, receba essa palavra, Senhor. Então, quando essa casa se desfizer, isso traz tranquilidade para a gente, sabia? Quando essa casa se desfizer, esse corpo, temos um outro corpo que nos espera. Abençoado, tem um corpo que me espera. Quando esse se desfizer. Quando o teu corpo se desfizer, tem um outro corpo que já te espera. Toda pessoa que só pensa nas coisas daqui da terra, para ela, morreu é o fim de tudo. Por isso que ela tem tanto medo da morte.
Porque ela não entende o que existe quando esse corpo se desfizer. Mas é como Paulo diz, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para elas é loucura. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, discerne, entende todas as coisas. Entende no Espírito. Então, as pessoas que estão me ouvindo agora, que têm buscado as coisas do alto, assim como eu e você, ela está entendendo perfeitamente no Espírito que eu estou falando. Então não há nela uma preocupação com relação à morte. Porque tem muitas pessoas sem paz. É um grave erro você viver aqui pensando somente nas coisas daqui. Só lutando, só buscando as coisas daqui. E confiando só nas coisas daqui. Não, porque eu tenho que deixar uma herança. Eu tenho que deixar um pé de meia para o meu filho. Ai, meu Deus. Isso é rasteiro, isso é terreno. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Que as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Bem-aventurado foi Salomão. E Deus falou, as tuas palavras me agradaram. Porque você não pediu longevidade, você não pediu riqueza e nem a destruição dos seus inimigos. Você pediu entendimento para julgar, para discernir o povo que eu te confiei. Então eu te darei discernimento, te darei sabedoria para governar esse povo. E até aquilo que você não me pediu, eu te darei. Então veja, nós somos bem-aventurados quando buscamos as coisas do alto. O próprio Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então você não tem que estar preocupado, eu tenho que deixar uma herança. Eu tenho que deixar um pé de meia. Deixa logo 2. Eu tenho que deixar só um pé de meia. Só um pé. Isso é rasteiro, isso é terreno. Entra no descanso do teu Senhor. Amém? Amém. Eu recebo o cuidado de Deus em minha vida e também com a minha família, com os meus filhos e netos, em um nome de Jesus. Porque se você viver aqui pensando e lutando, preocupado, como vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? Como o fulano vai ficar se eu morrer? Ai meu Deus, você não tem vida. Você não tem paz. Você sofre de insônia, você não dorme, você não come. Você não vive. Você vegeta. Então quer ter paz? Você quer que a preocupação, a ansiedade se dissipe do seu coração? Pensa nas coisas do alto, se alimenta da palavra de Deus, congrega mais, ouve mais as mensagens, que Deus vai te mostrar na palavra que você deve ter tranquilidade diante de todas as coisas. Amém. Porque o mesmo Deus que te guarda, guarda os teus da tua casa. O mesmo Deus que te dá comida na mesa, vai te dar para os teus também o nome de Jesus. O que é que disse Davi? Fui moço e agora já sou velho, mas com experiência, paz e tranquilidade, eu tenho visto em minha volta que Deus não permite o justo passar necessidade. Ele não permite. Então ele viu ali pessoas, o corpo se desfazendo e a família tendo que continuar. Sofre a dor do luto, mas tem que continuar. Mas por estar servindo a Deus, não foi desamparado. Porque Deus, Ele não deixa faltar. Ele é fiel. Meu Deus do céu. Então é um grave erro viver, meu irmão, somente pensando e buscando as coisas daqui. Tem pessoas que pensam assim, agora eu estou seguro, a minha carteira está registrada. E a pior coisa que tem é quando a pessoa pronuncia palavras da terra. Um outro detalhe importante. Eu só vou ter paz quando sair a minha aposentadoria. Que palavra é essa? Eu só vou ter paz quando sair a minha aposentadoria. A tua segurança, em primeiro lugar, está no Senhor. Não está na aposentadoria, não está na carteira assinada. E segundo,
Você só vai ter paz quando receber a aposentadoria. Olha as suas palavras. Então, até lá, você vai viver o inferno de quê? De vida. Porque você mesmo está determinando: eu só vou ter paz quando sair a minha aposentadoria. Meu irmão, tire as palavras da terra da sua boca, as palavras terrenas da sua boca, e confesse, declare e ore com as palavras do alto. Eu sou mais que vencedor, eu vou tomar posse, recebo anjos me servindo, recebo saúde do meu corpo, recebo tomando posse da minha aposentadoria, mas recebo, meu Deus, me sustentando enquanto não vem essa provisão que eu preciso. Então nós temos que, de boas palavras, deve transbordar o quê? O coração, a nossa boca. E é pensando nas coisas do alto que os sofrimentos daqui vão sendo dissipados. Doença, de tanto você alimentar o seu espírito, essa enfermidade é dissipada. Ah, pastor, eu estou muito doente. Então, congregue, meu irmão. Alimente seu espírito, que a palavra do alto vai dissipar a dor e a enfermidade da sua vida. Creia em nome de Jesus. Como também vícios, drogas, bebida, um coração cheio de ódio, magoado, preocupado com o amanhã. Mas para isso ser dissipado, você precisa estar congregando, você precisa ouvir mais a palavra da graça e se fortalecer no seu homem interior, como diz Paulo. Anote para meditar, capítulo 3, do verso 14 ao 16. Tem que haver sobre a terra um povo assim, que pensa nas coisas do alto. Nós não podemos ser como esse povo religioso. Eu tenho que ir para a igreja buscar a bênção, eu tenho que buscar a bênção, eu tenho que buscar o milagre. Você é a bênção. Você é o milagre, meu irmão. Temos que ter essa sabedoria também, em nome de Jesus. O homem espiritual não deve aceitar essa ideia de buscar bênção. Eu tenho que buscar a bênção, eu tenho que buscar a bênção, eu tenho que buscar a bênção. Vamos lá, eu tenho que buscar o milagre. Você é a bênção. Porque em Gálatas 3,9 diz que você é abençoado com o crente Abraão. Aliás, o homem espiritual não recebe Deus te abençoe. Porque ele entende por dentro: eu sou um abençoado em Cristo Jesus. Ele não recebe quando as pessoas falam: olha, o teu problema é um demônio, aquele outro problema é um outro demônio, essa situação aí são demônios na sua vida. O homem espiritual, ele não recebe isso, porque ele tem entendimento da palavra do alto, que ele é propriedade exclusiva de Deus. Então o homem espiritual não aceita essas coisas, nem tampouco quando alguém diz: olha, irmão, busca a salvação, hein? Porque tem muita gente indo para o inferno. O homem espiritual não recebe isso, porque a salvação é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o homem espiritual não recebe as palavras da terra. Isso são palavras da terra, não são palavras de Deus. Porque a palavra de Deus é Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, algo que você fez aqui, para que você não se glorie, é dom de Deus. Imagina você chegar no céu e falar: cheguei, mas eu estou salvo porque eu fiz a campanha da salvação. Eu fiz a corrente da salvação. Eu busquei lá embaixo. Não. A salvação é dom de Deus em Cristo Jesus, para que ninguém se glorie, ou seja, não foi eu e nem você, foi Cristo, Deus em Cristo Jesus, que conquistou para todos nós. Então, somos salvos por Deus em Cristo. O que eu estou falando aqui é pensamento de Deus. Pensamento de Deus é coisa celestial, é coisa do alto. O problema é que essas igrejas só querem, você que me ouve aí do outro lado,
falar de diabo, inferno, campanha, e que você tem que ter dinheiro, que você tem que ser empresário, que você tem que ter 2 carros, 3 carros, garagem, com não sei quantos carros, apartamento, casa, apartamento, dinheiro. Então, quando a gente fala de coisas espirituais, as pessoas não aceitam, não entendem. Para ela é loucura isso que eu estou falando. Como que eu não tenho que buscar salvação para não ir para o inferno? Eu tenho que buscar sim. Não tem que buscar não, meu irmão. Deus em Cristo Jesus já nos deu gratuitamente a salvação. Então o homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, ele tem esse discernimento no espírito, esse entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa importante, como igreja de Deus, isso é muito importante que eu vou falar aqui, como igreja de Deus, pessoas que estão buscando as coisas do alto, isso é muito importante. Procure evitar de estar envolvido. Procure evitar de estar proferindo palavras terrenas. Como, por exemplo, de estar maldizendo a vida de um, maldizendo a vida do outro. De estar com palavras que não é do alto, não é do reino de Deus. Tem pessoas que ficam maldizendo a vida da mãe, do pai, de um pastor, de um político. Então é muito importante a gente ter essa sabedoria na palavra. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Nessa evidência da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, 3:9, vai nos ensinar que você, como igreja de Deus, não deve estar envolvido, não deve estar proferindo palavras que são terrenas. Falar mal de um aqui, falar mal de uma pessoa ali, ficar maldizendo a vida de pessoas. 1 Pedro 3:9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados. Para que você foi chamado? Para bem dizer, meu irmão, e não para ficar maldizendo a vida de ninguém. Então, não devemos ficar maldizendo a vida de ninguém, seja quem for, seja um político, seja mãe, seja pai, um filho. Se você está nessa situação, peça a Deus para que Ele venha te curar desse sentimento de raiva, de ódio que você tem. Mas pastor, temos que fazer algo. Por exemplo, essa política aí, esse governante que está aí, pastor, perdão da palavra, ele tem que morrer. Esse maldito, esse vagabundo, miserável. O que diz a palavra? Que se combate a mentira com o quê? E que as nossas armas são carnais ou espirituais? Espirituais. Porque se a gente for usar as armas carnais, meu amigo, o cenário que está aí ao nosso redor vai virar um campo de guerra. Porque se for pela natureza humana, olho por olho, dente por dente, vamos matar o vagabundo é hoje. Vai ter um monte de lampião por aí, misericórdia. Nós temos que combater a mentira com a verdade, porque a mentira tem vida curta. Diz um Provérbios, sabia que a mentira tem vida curta? Então, se alguém está mentindo para você, se na política tem mentira, se na família tem mentira, se alguém está mentindo para você, essa mentira tem vida curta. Eu vou ler na Bíblia, a linguagem de hoje. Abra a sua Bíblia aí, eu vou ler nessa. Provérbios, olha só. Capítulo 12, verso 17. 12, 17. E assim diz o livro de Provérbios, 12, 17. Eu vou ler aqui na Bíblia, a linguagem de hoje. Se você tem, meu irmão, você que está me acompanhando aí do outro lado, vamos realizar juntos essa leitura. 12, 17. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Então se combate a injustiça, a mentira com o quê? Com a verdade. Com os fatos verdadeiros. Não é na porrada, né, xingando, maldizendo, desejando a morte de político, de pai, de mãe, de filho, seja lá quem for. Não é assim que se resolve a causa.
é pelos meios espirituais de Deus e também pelos meios legais, porque existe a justiça aqui na terra, a lei dos homens, que também executa as coisas. Ah, mas é falha isso. Mas Deus, Ele é provisão para que a justiça seja feita. E nós temos que perseverar nisso. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira produz o quê? A injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas a palavra do sábio pode curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Louvado seja Deus. E essa é a palavra para se andar segundo o Espírito. A verdade. Quem está mentindo, entenda, a mentira tem vida curta. Vai chegar uma hora que essa questão aí vai estar por terra, seja na política ou em qualquer outra área. Nós combatemos a mentira com a verdade. A gente deve vencer o mal com o bem. E não mal por mal, injúria por injúria, maldizendo, desejando a morte, porque se for assim, onde a gente vai parar? Vai ser uma guerra sem fim. Então nós temos que orar, como ensina o Evangelho. Vamos aqui à carta de Timóteo, só para finalizar. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade o quê? E respeito. Está vendo como é que muda as coisas? O espiritual prevalecendo e não o carnal. Isto é bom e aceitável diante de quê? De Deus, o nosso Salvador. Até aqui. E essa é a palavra, como eu falei agora há pouco, para se andar segundo o Espírito. É dessa forma que a gente vive o reino de Deus. E vamos estar de pé e agradecer a Deus pelo alimento de hoje. Senhor, nós queremos elevar a nossa vida, nós queremos pensar nas coisas do alto, ocupar o nosso coração com a Tua palavra, com o Teu Evangelho. Eu quero, Senhor. Diga também para o seu Deus, você que me acompanha aí do outro lado e que participa dessa oração junto comigo. Diga, Senhor, eu quero aprender, eu quero ter entendimento do Evangelho da graça, das coisas espirituais. Eu quero me libertar desse sentimento de ódio, de raiva que eu tenho. Muitas das vezes, pastor, fico maldizendo a vida de muita gente, desejando mal de pessoas. Não é só de político não, pastor. Eu desejo mal de familiares, até mesmo da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu carrego no meu coração muita raiva, muita revolta. Então receba a vida de Jesus, te curando, te libertando desse sentimento de raiva, de ódio que você carrega dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Te recebo curado, em nome do Senhor Jesus. E você pode estar nesse momento determinando isso, meu Deus. Eu me recebo curado por Teu Evangelho. Eu me recebo liberto pelo Teu Evangelho, Senhor. Me recebo curado dessa dor, dessa enfermidade. Me recebo curado e liberto dessa revolta. Me recebo, Senhor, curado dessa insônia, dessa preocupação, dessa ansiedade. E determino, meu Deus, chega. Eu determino, chega de ansiedade na minha vida.
vida, chega de preocupação na minha vida, chega de insônia na minha vida, Senhor. Eu quero dormir em paz, eu quero ter vida, e vida verdadeira em nome de Jesus. Portanto, eu determino, chega de sofrimento, Senhor, chega de tanta preocupação, chega de estar lutando tanto, lutando, buscando só as coisas daqui, e a minha vida, meu Deus, defiando, e eu não tenho sossego, não tenho paz. Eu quero pensar nas coisas do alto, eu quero receber o cumprimento da Tua palavra, que buscando o reino, as demais coisas me serão acrescentadas, Senhor. Eu vou perseverar, eu vou lutar, mas eu vou colocar em prioridade o reino do Senhor, e recebo que as portas se abram, em nome de Jesus. Diga: eu quero as coisas do alto, eu quero ter o ensino, Senhor. Eu não quero o ensino do homem, eu não quero ficar. Você que me ouve aí do outro lado, meu irmão, determine isso. Eu não quero ficar pelas igrejas em busca de bênção. Eu não quero ser essa pessoa que vive trocando de igreja o tempo todo. Não. Você é a bênção, você é o milagre, meu irmão. Comece a assumir o poder de Deus em você. Comece a pensar nas coisas do alto, e você vai começar a desfrutar da cura, da porta de trabalho, da provisão. Comece a assumir o cristianismo na sua vida. Um cristão busca solução para os seus problemas em Deus. Não é em corrente, não é em campanha, não é buscando objeto para levar para casa. A gente consegue solução para o nosso problema pela fé, falando com Deus, tendo comunhão com o Criador. É buscando a palavra que a gente vence as tribulações dessa vida. Ensinou o nosso Deus. E que assim seja contigo, meu irmão, você que me ouve agora, e todos que estão aqui. Obrigado, Senhor, por essa palavra, o alimento que o Senhor quis encher o nosso coração nessa manhã de domingo. Alimento esse que faz com que venhamos ter um coração limpo, como assim promete a Tua palavra. Os limpos de coração verão a Deus. Obrigado pela sabedoria do alto, Senhor, que sempre faz com que o nosso homem interior, o nosso anjo, ele se fortaleça para vencer, meu Deus, os feitos da carne. Obrigado pelo dia de hoje, pela vida do Teu servo, Pastor Sandro, que tem trazido a Tua graça, Deus, para alimentar o nosso coração pela Tua vontade, pelo Teu reino. Receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, muitas outras ovelhas que têm ouvido a Tua graça, Senhor, se aproximando deste lugar para cuidar dos seus corações, porque enquanto elas estiverem lá fora, as militações da carne, Senhor, de todos os lados acontecem, mas aqui, apegando-se a Ti com amor, o Senhor diz: eu o livrarei e poluei a ação, porque conhece o meu nome, e aquele que conhece o Teu nome, Senhor, recebe a Tua graça, recebe a ação do Teu. Senhor Jesus, eu recebo todos, e você que me ouve, meu irmão, vivendo um dia, um domingo, uma semana de compreensão, de perdão em sua vida, de paz e de profunda sabedoria, com a glória de hoje que o nosso Deus, o nosso Criador nos deu. Em o nome do Senhor Jesus, declaro você tendo um dia abençoado, e que assim seja, e todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, você é um abençoado de Deus. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.